Bolsonaro. Nada contra a questão fora da questão política. Eu vou fazer uma interpretação aqui do Bolsonaro que, de verdade, vai ser o mais isenta possível. Não vou nem falar de algumas falas dele ou de algum comportamento, assim, porque isso foi o que levou ele até como se fala, a fama dele. Ele se tornou conhecido por ser exatamente do jeito que ele é. Só que assim, uma coisa é você ter uma experiência, ou você ter um procedimento, ou você ter uma forma de se portar. Mas quando você assume uma cadeira como a de presidente do Brasil, você tem que entender que você é o presidente de todas as pessoas. E aí eu acho que nesse ponto ele se perdeu, porque todo o discurso que levou ele lá, anticorrupção, e para combater várias coisas que foram realmente uma tragédia que aconteceu na política brasileira, eu acho que ele perdeu um pouco dessa sensibilidade, de entender que ele poderia não só manter as pessoas que colocaram lá, mas ganhar as outras que não tinha colocado. Eu acho que, assim, faltou isso nele. Eu acho que ele não teve essa sensibilidade de entender que ele tinha que descer do palanque e deixar de ser um pouco menos Bolsonaro e ser mais presidente do Brasil. Essa é a crítica que eu faço para ele. É uma crítica que não tem nada a ver com política. Sim. Mas eu acho que ele perdeu. Talvez se ele tivesse feito isso, esse resultado dessas eleições tivessem sido diferentes. Eu acho ele despreparado. Eu achava ele antes, quando ele, lá atrás, quando se aventava a possibilidade dele se candidatar, eu já dizia, com certeza absoluta, que eu jamais votaria nele. Não votei em nenhuma das oportunidades, nem para tirar o PT, nem para colocar PT, não votaria. Eu acho ele despreparado. Eu acho que ele não tem capacidade política nenhuma, num sentido assim, de realmente ser um presidente, gerir as coisas. Ser um político. Né? Exato. Porque qual é a atividade precípua do presidente da República? É ser aquele que representa uma nação. Então você tem que se desprender de qualquer discurso de ódio, preconceituoso, né? Enfim, então eu acho que não serve e não servirá para um cargo desse. Então, assim, não. Mas vocês não acham que foi exatamente esse comportamento dele, essa personalidade dele que colocou ele lá? Que aflorou nas pessoas esse sentimento? Não, era um sentimento da sociedade que encontrou na imagem dele essa representatividade. Não só isso. Eu acho que ele veio no discurso contra um momento momento ruim que o PT se encontrava, e ele trouxe as pessoas que tinham também esse discurso lá no fundinho guardadinho, as sete chaves também, esse discurso preconceituoso, né? E também contra as mulheres, né? Essa coisa da colocação que o homem está perdendo o seu espaço e tal. Tinha um pouco desse público que já era dele mesmo, mas acho que também trouxe muita gente que não queria mais ver o PT no poder, e que foi o reflexo nessas eleições. Ele não fez certo e voltou, né, o partido anterior. Mas eu deixando bem claro que, assim, não é porque a gente faz essa crítica que significa que a gente gosta do presidente atual. Não é porque isso. Também não é isso. Tá falando Bolsonaro. A gente não está falando de questões políticas aqui. Sim. A gente está falando da figura, da pessoa, daquilo que eu acho que a gente está dizendo aqui, que acho que ele não fez o papel bem feito de um presidente da República. Eu acho que ele criou essa forma dele de agir, chamou muita atenção para ele. Ele conseguiu agregar uma série de pessoas que viraram realmente adeptas dele. Sim. Outras que eram contra aquilo que estava lá, e aí ele conseguiu se eleger. Não é a maioria da população, porque não é. Assim como também não existe maioria. Nós não temos mas político eu acho que ele, exatamente, mas eu acho que ele deveria, em algum momento, ele deveria ter sido do palanque e falar: agora eu sou o presidente do Brasil. Eu vou mudar completamente? Não, mas algumas posturas, sabe, tipo, você representa uma nação, você representa aquele que votou em você e aquele que não votou em você. Então eu acho que ele perdeu essa medida, e eu acho que nessa ele se perdeu um pouco. Sim. Entendeu? Então eu acho isso. E eu acho que o Brasil precisava de uma figura que fosse mais agregadora, né? Eu acho não que segregadora. Conciliadora, né? Apesar que o povo escolheu assim, então aí também, né? É que a gente vivia um momento de animosidade, e aí só foi o reflexo dessa animosidade, né? Do Fla-Flu, assim. Mas uma nação já estava caminhando assim desde já estava.
Já estava, e aí só né, bateu ali, selou uma situação que já existia. Que foi aí, aquela derrota de da reeleição forma da Dilma, velada. que a galera que era Provavelmente. contra a Dilma ficou mordida, E o aí próximo só tem que ser o cara. veio à tona, à baila, uma situação que já estava ali velada. Mas não que eles era o símbolo perfeito para uma nação, né? Mas era o que tinha, né? É o discurso que acaba sobrando, né? É o que Mas tinha. chegou a votar nele em alguma das eleições? Não. Eu não. Nenhuma? Não. Falou que em 2026 volta, né? Vai tentar, Ué, né? vai saber. Não sei. Se não for preso antes, né? O voto Mas é um vocês exercício acreditam que acaba sendo democrático. preso? Eu não sei, eu não conheço Eu acho que preso a fundo não. o que está preso sendo não. investigado. Eu acho que o que né? interessa a uma parte da política é, pelo menos, provocar a inelegibilidade dele. Acho que é isso que eles Pode buscam acontecer. mais. Tem o negócio das mas eu acho que joias preso, agora. Inelegibilidade, não, acho que mas preso não sei nem se vai atingi-lo de forma Das direta. joias? Não se sabe nem se vai Das atingi-lo de joias forma foi determinado que ele tem que devolver, né? Não, devolver, mas não quer dizer que foi ele que fez todo esse processo. Já estão falando de assessor e não sei o quê. Então a gente tem que. Mas pode respingar A gente não sabe. politicamente, eu Politicamente talvez, mas a gente não sabe dos detalhes do processo. Então é muito fácil você fazer uma opinião vazia ou bem rasa. Mas a gente tem que conhecer o que está dentro do processo, né? Mas e apesar de tudo, eu acho que foi importante. A passagem dele foi importante. Mudaram algumas coisas. Foi Não, importante para Eu acho que foi um algumas chacoalhão coisas. na sociedade, Entendeu? assim, sabe? Um chacoalhão. Mas eu acho que ele podia em algum momento ter adotado uma postura um pouco que às mais. vezes a pessoa eu acho que ele presidente, ganharia. Né? Eu vi muita gente votando nele. Porque era contra, não porque gostava dele, mas porque era contra o PT. Foi. E depois se arrependeu e aí não quis votar mais ele. Então esse tipo de pessoa ele não podia ter perdido. Mas tem uma velha máxima, ninguém pode dar aquilo que ele não tem. Talvez ele nunca pudesse ser aquele presidente que a gente achava que ele poderia ser, porque ele nunca foi aquela pessoa. Então, é isso, né? Limitado. Eu acho que, eu já falei aqui outras vezes, assim, ó, o jeito dele acabou com ele. Isso é fato. É porque é o que ele é. Ele não tinha filtro pra falar, ele não tem, né, não tem Então, papa na língua. e às assim, vezes o que ele só- falava era reflexo de que muita gente pensa, mas você não vai falar tudo o que você pensa. Porque se você falar tudo o que Só você que aí pensa, só vai você vê arrumar o só presidente inimigo. falando, você fala, eu também posso. Entendeu? Mas Você aí não eu pode não falar sei- isso na frente do microfone. E é um pensamento, às vezes, muito pode. aivado de preconceito, de etarismo, de machismo. E aí, essa fala não tem que ser externalizada. Não tem. Você não pode botar lenha nessa Tem. fogueira. né? Ninguém tem que externalizar isso. Não, por isso que eu falei, né, tipo, das falas dele antes dele ser candidato, foi o que ele virou um fenômeno na internet. E foi a internet que elegeu o cara. A internet gosta de pessoas que trazem essa coisa do falar o que Radicalismo. pensa, né? Aquele papo de bar, né? Então, Ele é o tiozão do churrasco. ele é- aquele papo de bar, que polícia tem que matar, que ladrão tem que morrer. Esse papo bem, né? Que é bem superficial, que não é tão simples assim. Só não estupro você porque você é feia. Isso Teve não umas pérolas. né? Quer dizer, Não, totalmente, tudo é verdade. fala dele. E é totalmente fora de contexto, né? De um contexto social atual, assim. Não tem cabimento um negócio desse. Próximo.